Olá, está no ar mais um Saúde Agora. Na edição de hoje, vamos falar de um tema preocupante que se tornou um problema de saúde pública. Vamos falar sobre intoxicação medicamentosa. Recentemente, a morte do cantor e compositor Lô Borges, aos 72 anos, vítima de intoxicação medicamentosa, colocou em pauta os perigos do uso incorreto de remédios e também da automedicação. Para falarmos sobre esse assunto, convidamos a Camila Albuquerque Matos, ela que é farmacêutica clínica e intensivista. Seja muito bem-vinda, Camila. Obrigada pela sua participação. Um prazer estar aqui. Camila, para a gente iniciar então, né, para que o pessoal entenda exatamente o que vem a ser essa intoxicação medicamentosa. Ela faz parte de um conjunto, uma combinação de remédios para que aconteça essa intoxicação? Bom, não é necessário haver a combinação de medicamentos, né? Na verdade, a intoxicação medicamentosa nada mais é do que uma dose maior do que a dose terapêutica, né? A dose usual, né? Todo medicamento tem uma dose máxima, e quando essa dose máxima é ultrapassada, já vem a ser uma intoxicação medicamentosa. E pode ser combinada ou não com outros medicamentos. Certo. E quais são as causas, né, mais comuns dessa intoxicação? Bom, primeira causa, né, a mais comum seria a automedicação, né? É muito comum, assim, no nosso dia a dia, né, de farmacêutico, a gente vê pessoas que se automedicam, né? Porém, né, não é recomendado de forma nenhuma a automedicação, né? É aquela coisa, né? Você toma um remédio do vizinho, que deu certo com o vizinho, que deu certo com alguém da família, todos esses sem orientação médica, né? Sem ser passado ou prescrito pelo médico, né? Então, assim, esse uso de medicamento sem orientação do médico ou do farmacêutico vem a ser uma automedicação. Então, é a causa principal de intoxicação, né? Também tem outras causas, né, como crianças, né, o acesso que ali uma criança não era para ter, algum idoso que confundia o medicamento com outro, né, tem também, essas são as causas de intoxicação. Camila, perfeitamente. Você comentou, né, a respeito sobre a causa principal, a automedicação, né? E a gente sabe que muitas pessoas acabam mesmo fazendo, né, o uso assim contínuo de remédios, até para enxaqueca, dor de estômago. Muitas pessoas acabam acostumando com aquele medicamento e faz esse uso excessivo, sem uma prescrição. E até mesmo como você mencionou, às vezes deu certo um remédio com alguém, acaba também ingerindo essa medicação. Existe algum medicamento, algum remédio que ele é mais perigoso? Por exemplo, para dor de cabeça, tem alguns analgésicos, né, alguns medicamentos que a pessoa às vezes nem espera aquele efeito do remédio acontecer, não passou a dor e já toma outro. Isso pode ocasionar também essa intoxicação? Pode. Na verdade, cada organismo é único, né? Então, assim, o que deu certo para um, não obrigatoriamente vai dar certo para outra pessoa, né? Então, assim, tem alguns medicamentos que também são calculados de acordo com o peso. Então, uma pessoa de baixo peso já tem assim, se ela for tomar o mesmo medicamento, a mesma dose com uma pessoa de um peso maior, já configura uma sobredose, já pode vir a ser uma intoxicação. Então, assim, todo medicamento é possível ter intoxicação dos mais variados tipos, né? E a intoxicação nós identificamos como, por exemplo, algum efeito indesejado e súbito, né? Os mais comuns são náuseas, vômitos, mas também pode ser alguns potencialmente mais graves, né? Como convulsão, coma, enfim. Certo, e nesses casos, Camila, quando a pessoa ela identifica, né, que ela fez o uso excessivo desse medicamento, em alguns casos tem então as náuseas, tem os vômitos, tem algo relacionado à parte física mesmo, dor de cabeça excessiva ou alguns outros comportamentos assim no corpo, e o que essa pessoa ela deve fazer? Porque às vezes ela pode não assimilar que isso é de fato da medicação que ela tomou, né? Uhum, claro. É assim,
Na verdade, se a pessoa sentir algum efeito indesejado ou súbito, ela já deve procurar atendimento médico. E o tempo é um fator essencial na mudança de conduta. Quanto menos tempo ela tiver entre o atendimento médico e a intoxicação, mais rápido ela vai reverter ali esse quadro, né? Se passar mais tempo para ir, se demorar mais, aí fica mais complicado, né? Então, assim, o tempo, e se ela sentir algum fator indesejado e súbito daquele medicamento, se ela passou mal, se ela não está se dando bem, o ideal é que ela já vá no prescritor ali, dizer, olha, eu não estou, né, me sentindo bem com esse medicamento, eu queria que ver a possibilidade de troca, né, ou então a suspensão mesmo, e ver a troca, a substituição ali da terapia, né? Nunca permanecer com esses efeitos, nunca parar sem indicação médica, né? Nem tomar e nem parar de tomar, né? Sempre ali procurar um médico ou farmacêutico, né? Da sua confiança ou da farmácia mais próxima que você tem. Perfeito. Em qualquer uma das situações, né, Camila, o correto, né, nesse caso, é realmente ter esse acompanhamento antes mesmo de iniciar uma medicação e até mesmo para parar, porque a gente sabe também, né, em várias pesquisas que parar de tomar uma medicação, de repente, isso também pode causar um efeito contrário, né? Isso. Eu não vou nem tão longe, porque assim, não precisa haver uma intoxicação para ter algum efeito indesejado, né? Nós também temos outro termo que é chamado reação adversa ou efeito colateral, que é o efeito indesejado naquela dose terapêutica. Então, assim, não deixa ficar intoxicado para poder ali procurar atendimento médico, né, ou ter alguma ação de alguma forma. Se houver algum efeito indesejado, reação adversa, já sim, você não tem que ficar ali sentindo aquela dor, aquele efeito, né? Você já pode sim ir no prescritor e solicitar a troca da terapia, né? Ou ali ver o que ele faz. Perfeito, Camila. A gente vai voltar um pouquinho e vai falar sobre essa questão, né? Você falou do que deve ser feito em relação dos sintomas, né? Se a pessoa ela começar a sentir um efeito diferente daquilo que ela costuma, um comportamento diferente, né, no organismo, o que ela não deve fazer em hipótese alguma, né? Porque a gente lê sobre algumas questões, né, falando sobre isso, que muita gente acaba provocando, né, vômitos, acaba bebendo alguma coisa também que viu na internet. Isso jamais pode acontecer. O que essa pessoa ela não deve fazer, que de fato pode piorar e intensificar esse quadro, né, que ela está. Perfeito. É bem como você falou, né? Por exemplo, antigamente tinha uma cultura de se usar leite para poder desintoxicar, ou então, né, ali diminuir de alguma forma essa intoxicação, mas não, o leite é contraindicado, né? Então, assim, realmente você tem que procurar atendimento médico e nunca tomar nada sem esse atendimento médico, né? Por exemplo, o leite ou induzir o vômito. Tem alguns medicamentos que, se você induzir o vômito, ele irrita, né, a mucosa aqui, então não tem como, né? Vai piorar aí o efeito, né? Então, sempre procurar o mais rápido possível atendimento médico. Perfeito. Então, Camila, uma outra questão, né, falando um pouquinho sobre essa questão dos sinais também, e a gente fala agora sobre os tratamentos, né? A pessoa, então, que ela está sentindo esse mal-estar, que ela pode já ser diagnosticada com essa intoxicação, indo até o centro de saúde, o hospital, qual que é o tratamento? Qual é a primeira coisa, então, que o profissional de saúde ele vai realizar nesse paciente, né, para fazer essa identificação, e aí ele vai tomar alguma medicação também no hospital, ou ele vai passar por um procedimento de uma lavagem estomacal, alguma coisa nesse sentido? Como que funciona? Bom, tem protocolos, né? Por exemplo, o ideal é você, o acompanhante, né, o familiar, caso você Deus o livre, né? Tem alguém intoxicado na sua família com você e você tiver que levar, sempre levar o número maior de informações. Por exemplo,
o blister vazio de tantos comprimidos que uma pessoa tomou, né? O paciente ali tomou. Por exemplo, o frasco vazio, né? Então, essas informações já contribuem bastante, né? Para dizer ali qual foi o medicamento, qual foi a substância que o paciente ingeriu. E tem alguns protocolos, por exemplo, sim, pode ser alguns casos com lavagem gástrica, né? Outros casos tratar o sintoma mesmo, né? Por exemplo, se aquele paciente está vomitando muito, tratar os sintomas, né? A dor de cabeça exacerbadas, tratar a dor de cabeça, né? Enfim, alguns casos até hemodiálise, né? Quando não é possível fazer a lavagem gástrica, o carvão ativado, enfim, tem várias maneiras, né? Isso tudo, então, o tratamento ele vai depender do estado mesmo, né, de gravidade que está esse paciente, da medicação que ele acabou ingerindo. E no caso de uma parte assim mais grave, né, o paciente ele fica com sequelas. Qual que é o estágio mais grave dessa intoxicação, por exemplo, Camila? Bom, nós temos os mais variados tipos. Pode ser uma intoxicação leve, assim, sempre frisando a primeira coisa, se possível, né? A primeira coisa é sempre suspender aquele medicamento que causou aquela intoxicação, né? Às vezes, assim, em pacientes, por exemplo, com o rim comprometido, vai ser uma sobredose para ele, mas para nós vai ser dose usual, né? Então, assim, primeiro a suspensão daquele medicamento, né? Segundo, tratar os sintomas. E sim, pode ter intoxicações graves, né, do paciente precisar de uma unidade de terapia intensiva e até pode vir, infelizmente, a óbito, né? Então, assim, tudo vai depender, né, do estado desse paciente. E lembrando, né, eu acho que a mensagem que fica, né, Camila, diante desse nosso bate-papo, é que, em hipótese alguma, a pessoa ela deve fazer aí a automedicação, tem que sim procurar um profissional de saúde, independente de qual doença esteja, de qual sintoma esteja sentindo. O importante é não se automedicar, é isso, né? Exato. Esse é o recado principal. Nunca se automedique. Sempre que você tiver dúvida, procurar o profissional de saúde, o médico ou farmacêutico. Nunca tomar aquele medicamento que deu certo para o vizinho, que deu certo para a amiga, que deu certo para a prima, né? Sempre, cada organismo é único. O que deu certo para você pode não dar certo para outra pessoa. E, do mesmo jeito que você não toma o que o seu vizinho toma, também você não deve indicar, né, sem ter a tal expertise, né, sobre o medicamento. Sempre só o médico e farmacêutico. Com certeza, exatamente. Camila, muito obrigada pela sua participação aqui e ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. O Saúde Agora fica por aqui. A gente conversou com a farmacêutica Camila Albuquerque Matos. Para você, obrigada pela companhia e até a próxima edição. Tchau!